Bom, então, falta pouquíssimo para alcançar a fonte, que está no final desta rua. E a fonte de Trevi, como eu estava dizendo antes, tem um valor artístico. Ela foi inaugurada em 1735. Ela foi feita também por ordem do Papa Clemente XII. E Nicola Salvi foi o último arquiteto da fonte. Foi ele que terminou toda a arquitetura da fonte de Trevi. E a fonte, o que representa? A gente pensa em um Papa e pensa logo em algo de religioso. Não, a fonte representa o mar, é uma representação marinha. Então, na fachada, a gente vai ler no alto o nome do Papa, embaixo a data da inauguração, e no centro, embaixo de um grande nicho, a estátua do Deus do Oceano, que está em pé sobre uma grandíssima concha. E aos lados do Deus do Oceano, vamos ver, dentro da água, 2 tritões aos lados de 2 cavalos marinhos. Esses tritões são figuras por metade homens e metade peixe. São os sereios, os maridos das sereias. Ui, custa chegar lá, já senti por aqui, olha, custa muito, vamos por aqui, olha, mas tenho, Ah, isto é mais que uma fonte. tem-se descer por aí? Isto é mais que uma fonte. A gente desce, é um bocadinho alto, mas não há lateral, é ali, chegada por ali, escadaria por aqui. Licença. Vais filmar, mas aqui um bocadinho. Já estão direto. Agora anda aqui que o filme-te a ti. Desliga. Atira. Vou lá para filmar que eu vou ver para ficar. Agora vamos visitar, vamos conhecer uma praça de Roma importante, que se chama Praça da Redonda, que é onde está o Panteão, o templo que foi projetado e construído pelo imperador Adriano. Da Redonda, e observando a praça, aqui de redondo parece que não tem nada, que a praça não é redonda, a fonte não é redonda, o panteão, a fachada não é redonda. Mas a gente olha um pouquinho mais para trás, a gente vê algo de circular, de redondo, que é a cúpula do panteão. A maior cúpula em muro do mundo inteiro. 43 metros e 30 centímetros de diâmetro. Maior daquela da Basílica de São Pedro. Aquela da Basílica de São Pedro, nós vamos ter a sensação que é maior do que essa, porque é muito mais alta. E o panteão foi construído, foi projetado pelo imperador Adriano entre o ano 118 e o 124 depois de Cristo. Mas o primeiro panteão, o primeiro templo dedicado a todos os deuses, foi construído por Marco Agripa, daqui a razão do nome lá na fachada. Só que o panteão do Marco Agripa foi completamente destruído e Adriano reconstrói o novo templo.
que já no ano 608 depois de Cristo foi consagrado e foi dedicado à Virgem e aos mártires. E foi esta uma das razões pelas quais nós podemos ver ainda o Panteão perfeitamente conservado. Porque os bárbaros, quando entravam em Roma para saquear a cidade e destruir muitos monumentos, eles respeitavam normalmente os lugares sagrados. Então, por esta razão, o Panteão não foi destruído em época das invasões dos bárbaros. Mas, em parte, foi destruído porque o Papa Urbano VIII da família Barberini, em 1600, dá ordem ao Gian Lorenzo Bernini de recuperar todo o bronze que estava decorando o teto do pórtico do Panteão, para fazer o baldaquino, as colunas do altar da Basílica de São Pedro e para fazer também 12 canhões para Castelo Santo Ângelo. Então imaginem-se a quantidade de bronze que foi arrancada aqui do Panteão. E assim, naquela época nasceu o famoso dito que dizia: o que não fizeram os bárbaros, fizeram os barberinos. Não? O que era verdade. E sempre no século XVII, Gian Lorenzo Bernini, o artista preferido do Papa Urbano VIII, teve a ideia de colocar, a ideia infeliz, de colocar duas torres do sino em cima do Panteão, uma à direita e uma outra à esquerda, em estilo barroco, em cima de um templo em estilo imperial. Então não havia nada que ver os dois estilos. E eram tão feias essas duas torres que os romanos chamavam elas as orelhas de burro do Panteão, porque eram estreitas e compridas. E eram muito pesadas também, assim que depois de poucos anos mandaram retirar essas torres do sino. Eu falo isso porque às vezes vocês vão ver aquelas estampas antigas, onde se vê o Panteão, e vão dizer: parece o Panteão, mas tem duas torres a mais que não tinha. São as orelhas de burro do Panteão, assim se lembram dessas orelhas de burro dele.